Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento então à nossa aula. Nós vamos entrar hoje especificamente falando da Lei 11.340 de 2006, a Lei dos Crimes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, popularmente chamada de Lei Maria da Penha, né, pessoal? Uma lei que tem uma funcionalidade muito grande, uma efetividade muito importante no que tange a questão de inibição e regramento básico das questões de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá ok? Bom, partindo do princípio que a gente tem que interpretar essa lei, porque ela tem alguns pontos muito importantes que têm que ser observados, principalmente no que tange a questão de aplicabilidade futura. Tá? Bom, então, mas antes temos que iniciar pela parte do conceito e das formas. Né? O que se trata efetivamente? Do que aborda, qual é o conceito básico e quais são as formas de enquadramento dessa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Iniciamos pelo artigo 5º que diz o seguinte: para os efeitos desta lei, 11.340, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, tá? Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, etc, etc. Então, pessoal, a configuração básica dos crimes que sim podem ser enquadrados na lei 11.340 se caracteriza baseada em qualquer ação ou omissão, tá? Que lhe cause à mulher morte, sofrimento físico e moral, tá? Além de dano psicológico e muitas vezes material. Tá? Bom, mas lembrando ou grafando a vocês o conhecimento básico da violência doméstica. Tá? O conhecimento básico da violência doméstica ela se apresenta de duas formas. Então não é só quando eu falo em violência doméstica, a grosso modo, todo mundo se remete a pensar na agressão física, a mulher foi agredida, etc, etc. Não é só esse modo. Permite, e via de regra, a maior parte das vezes é realmente enquadramento de violência física, a violência clássica, a violência física contra a mulher, mas também ele se apresenta na possibilidade de enquadramento da violência moral, aquela violência, tortura moral que a mulher vem sofrendo ou vem a sofrer pelo seu companheiro, por quem tem esse convívio familiar, os graus e gêneros que nós vamos analisar na sequência de enquadramento, nas formas. Pode também configurar e configura o caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Mas como eu grifei para vocês anteriormente, nós temos também, além do conceito, interpretar a questão das formas. Quais são os formatos que se concretizam, que vêm a efetivar com características efetivas de enquadramento nessa lei, tá? De violência doméstica e familiar. Se apresenta no artigo 5º alguns incisos. O primeiro inciso diz o seguinte: no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da unidade doméstica se entende o quê? Que é o espaço de convívio permanente das pessoas. O convívio doméstico se dá, ou se entende como um ambiente de convívio permanente, as pessoas convivem cotidianamente, tá? Com ou sem vínculo familiar, dando a entender o seguinte: pode ser familiar a pessoa da família, ou pode também não ser a pessoa da família, tá? Ou pessoas que esporadicamente visitam a casa, uma vez por semana vem aqui a pessoa visita a casa, uma vez por mês, etc. Não tem que ser a pessoa que mora, a pessoa que está todo dia lá. A pessoa que tem um convívio, uma relação, de alguma maneira, com a vítima em questão. Tá? E aí, pessoal, nessa lei em específico, falando desse inciso, o local não necessariamente tem que ser o espaço onde mora. Não tem que ser especificamente a casa. A vítima em questão mora na casa, na rua tal. Só lá vai poder se dar a violência doméstica. Não tem que ser só lá. Pode ser na parte externa da casa, pode ser na frente da casa, pode ser em outro local. Não é o vínculo e a possibilidade existencial do crime que ficou figura na Lei Maria da Penha não tem um indício direto que obrigue que seja dentro da unidade doméstica, por exemplo. A unidade doméstica não se restringe à casa da pessoa. Tá? Esse é o inciso primeiro. O inciso segundo diz referência ao seguinte: ao âmbito da família. Aí a referência é específica com relação à questão da análise do âmbito familiar. E o que nós temos que entender com relação ao âmbito familiar? Tá? É aquela comunidade formada pelos indivíduos que se consideram aparentados. E se considerar aparentados, é a que tem alguma relação efetivamente comprovada e configurada. Tá? Ou são unidos por laços naturais, ou por afinidade e vontade de ambas as partes, etc. Tá? Essa é a linha de entendimento da questão do âmbito familiar, que também, tá, tem que ter uma compreensão no seguinte sentido. Em se falando do que nós falamos antes do ensino doméstico, essa existência das relações familiares, só a existência em si, tá,
já tendo configurada, em havendo agressão, já vai configurar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, essa relação, ela extrapola o limite da coabitação, assim como nós falamos antes na questão do âmbito da unidade doméstica. No âmbito da família, efetivamente se identifica aquelas pessoas que têm uma relação formada por indivíduos que têm questões parentais, tá? Por laços naturais ou questões adotadas, relações de afinidade, né? Mora comigo por ter afinidade, então não necessariamente tem que ser parente de sangue para ser configurado no âmbito da família, ok? Bom, e o inciso terceiro nos remete à seguinte interpretação: qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convívio com a ofendida, independente da coabitação, ou seja, qualquer relação de afeto, independente da coabitação, morando junto ou não, morando em outra cidade, vem se visitar, independente da coabitação. Tá? Tendo uma relação íntima, tá, de afeto, convivência, em caso de ato de agressão, tá, tanto moral como física, configura sim o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí eu entro com uma questão que muitas vezes passa batido por todos. Casal de namorados. Pode haver, sim, configuração de violência doméstica e familiar contra um namorado ou uma namorada agredir a namorada. Pode ser do mesmo sexo, tá? Porque eles não precisam morar na mesma casa, tá? Para ter uma relação de afeto. Em tendo uma relação de afeto, é passível de configuração no crime em questão, tá? E isso, pessoal, tem um outro ponto aquém aí que não pode passar despercebido. Isso independe do gênero sexual, a orientação sexual. Tá? Independente se é dois casais de mulheres, é uma mulher e um homem, então depende da orientação sexual, qualquer dessas situações é passível de enquadramento no crime específico em questão. Tá? Bom, então, partindo do princípio que nós temos configurado, que o crime pode ser praticado em qualquer lugar, não precisa ser dentro da casa, não precisa ser no lugar X ou Y. Tá? Ele se configura desde que haja uma motivação de afeto, de convivência familiar, de uma relação de afinidade que seja. Nesse caso, nós podemos citar um exemplo, por exemplo, em questão prática de compreensão. Uma mulher pode ser agredida pelo ex-marido na rua. Pô, ele não é mais marido, mas ele pode não aceitou bem o término da relação, ele vai lá na avenida tal da cidade e agride a mulher. É passível de configuração baseado na lei 1.340? Total. Porque existiu uma relação de afeto, essa agressão é estritamente ligada à relação que eles tiveram, existe uma questão envolvida, isso se configura claramente como passível de enquadramento na lei de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Bom, e aí é importante uma análise, quando se fala do sujeito passivo e sujeito ativo dos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha. O sujeito passivo é a mulher, professor. Mas é preciso que se interprete uma questão. Então diz o seguinte: há uma exigência direta que a exigência do sujeito passivo seja uma pessoa, uma mulher, um sexo feminino. Tá? Mas nesse quadro, como eu citei antes da questão de gênero, se enquadram lésbicas, transgênicos, transexuais, travestis, qualquer pessoa que tenha identidade vinculada ao sexo feminino. Uma pessoa transgênica, como dizem, que se sente uma pessoa feminina e age e vive como uma mulher, ela é passível de ser vítima do crime de violência doméstica e familiar, tá? Porque ela tem um enquadramento feminino. Tá? Então não tem que ser a mulher, só a mulher lá, fulano de tal, o nome tal, só ela pode ser vítima. Não, existe essa possibilidade de interpretação que é regrada pela lei. Tá? Então nós temos que ter essa consciência, que é importante que se deixe claro. E a questão do sujeito ativo. O sujeito ativo é o homem. Isso eu já sei. Pessoal, via de regra é o homem. Mas pode ser outra mulher. Um casal de mulheres. Uma mulher agride a outra. São companheiras. Existe uma relação de afetividade. Existe uma relação... Temos total possibilidade. Então não tem que ser um homem contra uma mulher. Pode ser uma mulher contra um homem. Tá? Também na questão familiar. Qualquer relação familiar. Existindo uma relação familiar de afetividade, sem importar o gênero, vai ter a configuração do crime da violência em questão. Tá? Então, pessoal... Além disso, tem um outro ponto que também é importante. Com relação aos autores das infrações penais que nós estamos falando. Tá? Pode ser cônjuges, companheiros, namorados, como eu falei antes, amantes, mas também na questão do envolvimento familiar, pode ser padrasto, filho, avô,
tio, irmão, sobrinho, qualquer uma dessas possíveis ligações familiares são suscetíveis a enquadramento no crime da Lei 11.340. Então não é só o casal. Quando a gente fala, não, mas tem que ser casado. Não, tem que ser homem e mulher. Não tem nada a ver com o tio ou o pai, não. Em violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma filha, se uma mulher que é filha, mora com o pai e a mãe, ela é filha, mas é mulher. Então ela permite o enquadramento em sendo vítima dessa determinada violência. Tá? Mas e professor, e num caso de trabalho, a empregada doméstica? A empregada doméstica não tem nada a ver com isso? Não, tem sim. Por quê? Porque a empregada doméstica, quando ela tem uma função efetiva, uma ligação com aquela família, ela em sendo agredida, pode ser tanto pela mulher, pela patroa, como pelo homem, pelo patrão. Não é só pelo patrão. Ela pode vir a ser agredida, e não é só fisicamente, lembrem disso, ela pode também ser vítima de enquadramento passivo no crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque ela tem a relação, existe um vínculo. E eu não falo de um vínculo profissional, eu falo de um vínculo afetivo, a pessoa que cuidou, criou os filhos, ela empregada. É nesse sentido que eu me refiro. Tá? Importante essa observação que muitas vezes não se fala quando se aborda esses conteúdos. Tá, pessoal? Pessoal, nós vamos agora abordar a questão das obrigações, no próximo bloco, das obrigações das autoridades. Tá? O que diz lá que as autoridades, qual é a obrigação efetiva, tá, da autoridade policial? O que a autoridade policial tem que fazer, qual é o papel dela no que tange os crimes que envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher? Quais são os papéis da autoridade? O que a autoridade tem que fazer? Quais são os encaminhamentos diretos e obrigatórios das autoridades policiais? Até o próximo bloco.